Fala pessoal, beleza? Vamos lá falar então da sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025. Tivemos jogos importantes aí nessa rodada, né? Tivemos aí o início da rodada com a vitória da Ferroviária frente ao Curitiba por 2-1, vitória de virada. Tivemos também aí Remo 1, Amazonas 0, excelente resultado do Remo aí, o Remo um dos invictos do campeonato, né? Temos poucos invictos aí, só o Remo e o Cuiabá são invictos. Tivemos também aí a primeira vitória do Volta Redonda no confronto direto aí, Volta Redonda venceu o Paysandu por 1-0. Tivemos aí a vitória do Atlético Goianiense frente ao Novo Horizontino, um jogo também de duas equipes que estavam muito próximas aí no campeonato e agora estão empatadas em pontos. Então o Atlético venceu por 1-0. Tivemos aí um resultado até que surpreendente, né? Atlético Paranaense 1, Botafogo de Ribeirão Preto 4, vitória de virada do Botafogo de Ribeirão Preto. Um pequeno detalhe, o Atlético saiu na frente mesmo estando com um jogador a menos, o Botafogo virou no primeiro tempo para 2-1 e aí fez mais 2 gols no segundo tempo e ainda ficou com 2 jogadores a mais. Tivemos aí também Chapecoense 2, Criciúma 1, né, o clássico catarinense aí, Chapecoense 2, Criciúma 1. Tivemos também aí Operário 1, América 0, jogo onde tivemos aí aquele episódio de racismo, né, do jogador do América contra o jogador do Operário. Goiás 2, Avaí 1, vitória tremenda aí do Goiás, chegando neste momento, né, chegava na liderança do campeonato. Um jogo muito importante aí, porque o Goiás vinha de 2 vitórias, né? Tivemos aí o outro jogo na terça-feira, CRB 1, Cuiabá 1. E o Cuiabá segue invicto no campeonato. Como eu disse, só 2 invictos, o Remo e o Cuiabá. Ambos com 3 vitórias e 3 empates. Tivemos aí também, fechando a rodada, Atlético 0, Vila Nova 1. Gol saiu no finalzinho e assim o Vila Nova assumiu a liderança do campeonato. Então vamos lá. Classificação, eu vou trazer para vocês todas de 6 em 6 rodadas, vou trazer nesse outro formato aqui para vocês, tá legal? Então tivemos aí Vila Nova assumindo a liderança, 13 pontos em 6 jogos, Goiás também 13 pontos em 6 jogos. Onde está a diferença, galera? Diferença está no saldo de gols. O saldo de gols do Vila Nova é 4 contra 3 do Goiás. Temos aí o Remo na terceira posição com 12 pontos ganhos, assim como o Cuiabá que está em quarto com 12. A diferença está no saldo de gols também. O Remo tem 4 positivo e o Remo tem 3 positivo. Fora do G4 temos aí o quinto colocado, o Avaí, com 11 pontos ganhos e o CRB o sexto com 11 pontos ganhos também. Ambos, a diferença aí que está que o Avaí tem 5 gols de saldo, o CRB apenas 2. O Curitiba na sétima posição isolado com 10 pontos ganhos, em oitavo Chapecoense com 9, em nono o Atlético Paranaense com 9 e em décimo o América com 9. Essas três equipes têm 3 pontos ganhos, a diferença aí está no saldo de gols. E uma diferença aí entre o Atlético e o América está aí nos gols pró, né? O Atlético fez 8 e o América só 5. 11º Ferroviária com 9, 12º Atlético Goianiense com 9 e 13º Novo Horizontino também com 9. Todas essas equipes aí têm 2 vitórias e 3 empates, só que aí a diferença também está no saldo de gols. Ferroviária tem 2, Atlético Goianiense tem 1 de saldo e o Novo Horizontino também tem 1 só de saldo. A diferença é o gols pró do Atlético Goianiense, que são 8 gols contra 5 do Novo Horizontino. 14º Operário isolado com 7, e aí na 15ª posição temos o Criciúma com 5 e 16ª posição o Botafogo também com 5. A diferença aí está no saldo de gols. O saldo de gols do Criciúma é 1 positivo, o saldo de gols do Botafogo é menos 1. Na zona de rebaixamento, a zona da degola, temos aí 17º Volta Redonda com 4, o 18º Atlético Goianiense com 3 e aí 19º Paysandu 2 pontos e o Amazonas 2 pontos também. Na 20ª posição, essas duas equipes não conquistaram vitórias ainda, a diferença está no saldo. O saldo do Paysandu é menos 5 e o saldo do Amazonas é menos 6. Colocando aqui para vocês uma diferença, né? O melhor mandante é o América, tem 3 jogos, 3 vitórias, assim como o Remo, 3 jogos, 3 vitórias. E o Vila Nova também, 3 jogos e 3 vitórias. Essas 3 equipes estão 100% em casa.
O pior mandante é o Paysandu, tem apenas 1 ponto em 3 jogos em casa. Os visitantes, melhor visitante é o Goiás, com 6 pontos em 3 jogos, né? 6 pontos em 3 jogos fora de casa. Depois o Cuiabá, 5 pontos em 3 jogos fora de casa. O Cuiabá invicto, né? Conseguiu aí 5 pontos, uma vitória e 2 empates fora de casa. Lá embaixo, né, temos equipes que não fizeram pontos fora de casa ainda. Volta Redonda, Amazonas, América e Atlético. Então, acho que isso aqui é uma informação legal para vocês. Aí vocês encontram também isso aqui no BI, que eu vou deixar o link também na descrição. Vou colocar aqui, vamos falar um pouquinho da próxima rodada? Deixa eu colocar aqui a próxima rodada para vocês. Deixa eu trazer aqui a próxima rodada, vamos lá. A próxima rodada, vamos lá. 7ª rodada. Vou trazer aqui para vocês quais vão ser os jogos da 7ª rodada na sequência, né? Na sequência da tabela que a federação, que a CBF já divulgou. Então vamos lá. Todos os jogos, já temos jogos começando na quinta-feira, né? Na quinta-feira temos às 9h35, Atlético Paranaense e Chapecoense, lá na Arena da Baixada. Temos depois, no sábado, aí só no sábado, hein? No sábado, dia 10, Avaí e Atlético Goianiense, às 4 da tarde. Depois temos Goiás e Curitiba, às 6h30, também no sábado. No domingo, dia 11, temos Criciúma e Volta Redonda, às 4 da tarde. Temos Cuiabá e Operário às 6h30. Temos Novo Horizontino e Ferroviária também às 6h30. Na segunda, Botafogo de Ribeirão e Atlético às 7 da noite. E Amazonas e CRB às 9. E aí se encerra a rodada só na quarta-feira, né? Só na quarta-feira teremos Remo e Vila Nova. E teremos também América Mineiro e Paysandu. O porquê desse jogo está sendo jogado um pouquinho mais à frente aí é por conta das finais aí entre Remo e Paysandu no campeonato paraense, certo? Então, só um pouquinho dos palpites. Esse Remo e Vila Nova, eu acredito que o Remo é favorito. América e Paysandu, eu acho que o América é favorito dentro de casa, deve fazer aí a sua quadra dentro de casa. Criciúma e Volta Redonda. Criciúma e Volta Redonda, um jogo muito equilibrado, eu acho que dá empate esse jogo. Cuiabá e Operário, eu acho que o Cuiabá é favorito. Tem até uma rixa aí entre as equipes, mas acho que o Cuiabá é favorito para esse jogo. Atlético Paranaense e Chapecoense, acho que com a estreia do novo técnico, acho que se já for possível, né? Eu acho que ainda nem anunciou, né? Mas aí o Atlético Paranaense é favorito frente a Chapecoense. Avaí e o Atlético Goianiense, acredito que o Avaí tem mais time, deve vencer essa partida. Goiás e Curitiba, um jogo muito equilibrado. Esse jogo vai ser muito interessante. Acho que o Goiás vai ter dificuldades, acho que é um jogo para empate. Amazonas e CRB, acho que o CRB consegue roubar pontos lá do Amazonas, acho que é um empatezinho nesse jogo. Novo Horizontino e Ferroviária, um jogo aqui do interior de São Paulo. Acho que tem tudo para dar um empate essa partida. E Botafogo e Atlético, eu acho que o Botafogo finalmente vai conseguir a sua primeira vitória dentro de casa, pessoal. Só mostrar aqui mais algumas informações de público e renda. Ainda falta um jogo para ser apurado, mas a gente tem aqui o melhor público. Remo 1, Amazonas 0, 31 mil pessoas na última rodada. Né? Uma renda de 1.258.135, né? O outro jogo, o segundo jogo de maior público é o jogo do Paysandu contra o CRB, 26.870. Então o Mangueirão está sendo ainda um dos estádios principais. Se vocês prestarem atenção aí, jogos do Curitiba, né? E os jogos que estão sendo disputados aí por Remo e Paysandu lá no Mangueirão, né? O Atlético Paranaense, nos seus jogos na Arena da Baixada, também tem levado um grande público. Aí depois, lá para a faixa ali de 10 mil torcedores, a gente vai ter os jogos do Vila Nova, do Goiás, que foram ou na Ilha Pinheiro ou no Serra Dourada, né? E aí vamos com os jogos de menor público. Todos esses públicos você vai encontrar em 59 jogos até agora, né? Já divulgados boletins financeiros.
422.647 torcedores, uma média de 7.164. E aí a gente tem uma renda de 8.798 para uma média de 150 mil praticamente aí por partida. Aqui você consegue ver só os jogos do seu time, se você quiser procurar aqui, por exemplo, do Botafogo, uma média aqui de 1.942 torcedores. Vamos ver a média do Paysandu. Vamos lá, média do Paysandu, temos aqui a média do Paysandu de 54 mil, né? Teve pouca gente, né, no Paysandu e Chapecoense. Agora a média do Remo, vamos à média do Remo aqui, ó, média do Remo, até o momento 72 mil pessoas, a média de 24 mil pessoas até agora. No ranking de clubes aqui, a gente vai ter o Remo aqui na liderança, segundo o Curitiba e terceiro o Paysandu. O Atlético Paranaense está em quarto. Então acho que a briga vai ficar bem entre Remo, Curitiba e Paysandu, mas acredito que mais entre Remo e Curitiba. A torcida do Remo está dando um show em relação à torcida do Paysandu e isso não vai diferir muito ali na questão da arrecadação também. Vamos lá na parte de baixo, o Atlético vai ser sempre prejudicado, está jogando lá no Independência, né? Não está jogando em São João del Rei. E aí temos Volta Redonda, Amazonas, Novo Horizontino, Ferroviária, equipes com menos torcida também, e até o América, né? São os 5 últimos aqui: América, Ferroviária, Novo Horizontino, Volta Redonda e Atlético. Isso aqui você também encontra no BI, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos aí para a próxima rodada, para a sétima. Dá para a gente dizer que a gente está indo para o primeiro, encerrando o primeiro quarto do campeonato, né? A gente tem aí 38 rodadas, então a gente está indo para o meio, passando entre o primeiro e o segundo quarto do campeonato. A gente já vai se desenhando aí algumas situações, né? Quem está um pouquinho mais lá embaixo vai para brigar contra o rebaixamento, e quem está lá firme e forte brigando pelo acesso, né? Vila Nova, Goiás, Remo, Cuiabá, até no tabela 1 aí, o rapaz colocou praticamente uma Copa Verde, né? Nesses os 4 primeiros colocados, né? E lá embaixo a gente tem aí o Paysandu e o Amazonas, 2 equipes do norte, lá na rabeta da competição. Então, enquanto temos aí o Remo lá na parte de cima, temos o Paysandu na parte de baixo, os antagonistas aí desse campeonato. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Deixe seu comentário se vocês gostaram do conteúdo. Até a próxima. Fui!